telespectadores, bom dia Porto Velho, Rondônia. Hoje, nosso aulão inaugural, super mega aula com a nossa queridíssima mestra Sueli Ribeiro, com a disciplina de Geografia. Nós iniciamos os nossos aulões na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ulisses Guimarães desde o ano de 2013. E neste momento de pandemia, nesse momento do novo, não poderíamos ficar de fora em hipótese nenhuma e deixar de atender vocês, que são os nossos clientes, nossos estudantes e a comunidade em geral. Porque hoje a gente vai direto pelo Facebook, a nossa mega super aula, como já falei, com a nossa queridíssima mestra Sueli Ribeiro. Seja bem-vindo, professora Sueli Ribeiro. Boa aula! Bom dia a todos. Então, como a diretora Ana Cláudia acabou de me apresentar, eu sou a professora Sueli, professora de Geografia. Sou licenciada em Geografia pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Já sou até mesmo há mais de 30 anos como professora. Aqui nessa escola eu já trabalho há 16 anos. Então realmente eu tenho bastantes alunos aqui mesmo nessa nossa área daqui, participando e sendo meu aluno. Hoje já são até formados com as suas famílias, doutores, médicos, advogados, profissionais que eu sei que são muito felizes por exatamente terem participado aqui da nossa escola. E esses alunos sempre ajudaram, principalmente aos alunos que se preparavam para vestibular e depois para o Enem. E ajudou muitos, eu tenho certeza, foi o próprio depoimento de alunos que me deu essa certeza. Hoje, então, mais uma vez, damos abertura para esses aulões. E o tema que eu escolhi esse ano é urbanização. Eu sou a professora Sueli, professora de Geografia e trabalhando aqui nessa escola há muito tempo. Vamos lá. O que é a urbanização? A urbanização é o crescimento das cidades, tanto em população quanto pelo território também. Que o crescimento vai acontecendo porque vai chegando mais gente para a cidade, principalmente do campo para a cidade, que é o movimento do êxodo rural. Aí aumenta a quantidade de gente na cidade, esse processo é devagar e vai acabar acontecendo então uma urbanização. Nós temos no espaço urbano e espaço rural, certo? Em termos então de área territorial, no mundo atual a gente sabe que o espaço rural ele é mais amplo. É nele que vão ter várias outras atividades, por isso da necessidade dele ser mais amplo. Tem atividade de agropecuária, de extrativismo mineral, também temos a área das preservações ambientais, de floresta, por isso o espaço rural é maior. Mas em termos populacionais, o espaço urbano, ele acaba sendo maior, é mais importante no contexto econômico, porque é lá que a gente vai ter realmente todas as atividades econômicas que vai dar um desenvolvimento para a cidade, para o país. As cidades, então, atualmente se sobrepõem ao campo. O processo de urbanização foi algo que aconteceu ao longo da história. No início, é claro, o homem era nômade, mas conforme ele foi deixando essa atividade de ficar só de coleta, de pesca, de caça, de tudo, ele passou então a se tornar sedentário, porque ele passou a produzir os seus produtos, tanto na pecuária quanto na agricultura, mudando então essa característica nômade para uma característica sedentária. A partir de então, o homem começou a se aglomerar em grandes centros urbanos e desenvolvendo atividades econômicas. Sendo assim, o processo de urbanização tem duas fases marcantes. A primeira fase foi quando ocorreu a Revolução Industrial,
século XVIII, século XIX, esse acontecimento vai fazer com que enorme quantidade de pessoas vão migrar para as cidades e passar então ali desenvolver a sua economia. Houve realmente os países envolvidos nessa revolução industrial vão ser os primeiros a começar ao processo de urbanização. A segunda fase vai acontecer após a Segunda Guerra Mundial, 1945, mas não foi só motivada pela industrialização, houve também um grande êxodo rural. Muita gente saiu do campo para a cidade, atraídos, é claro, pelo fascínio da cidade, pelas melhores condições de vida na cidade, pelas maiores oportunidades de estudo e trabalho também nas cidades. O processo, então, de urbanização ocorreu essencialmente pelo deslocamento de pessoas que vinham da zona rural para a cidade. Então, a gente já entende que a urbanização está ligado muito a isso, a saída, esse deslocamento da área rural para a cidade. E essas aglomerações, então, de pessoas em áreas delimitadas de atividade produtiva começam a deixar a agricultura e passam a se tornar cada vez mais grupos trabalhando em torno da indústria do comércio. Essas duas atividades, a industrial e a comercial, passam a ser as mais importantes para atender toda essa população que passa a viver na cidade, certo? E vai mudando a economia também, a urbanização. Esse processo, é claro, também não se sucedeu igualmente pelo mundo. Não foi diferenciado. Os países industrializados, os primeiros que se industrializaram, século XVIII, século XIX, eles começaram primeiro o processo de urbanização. Foi a época mesmo que as cidades de países como os Estados Unidos, Nova York, Londres, Paris, ficaram apinhadas de gente e uma desorganização muito grande. Porque de repente chegou tanta gente, mas como eles começaram no século XVIII, século XIX, hoje já está bem mais organizada essa cidade. Diferente do que acontece em países em desenvolvimento, que foi só no século XX, após a Segunda Guerra Mundial, que a industrialização, então, vai dar essa oportunidade de começar a trazer e atrair gente do campo para a cidade. Claro, então, que ainda essas cidades de países menos desenvolvidos sofrem ainda uma acelerada e desordenada urbanização, que é bem parecido com a foto que a gente vê aqui. As cidades sem uma infraestrutura ainda necessária para atender tanta gente que continua chegando, que não para, o processo ainda está ocorrendo. Então, o que acaba acontecendo? Não tem planejamento urbano que favoreça essa quantidade de gente. E é claro, então, que acaba aumentando são os problemas, como a favelização, a falta de infraestrutura, saneamento básico, mobilidade urbana, vem a violência cada vez maior, a poluição também, e desemprego e outros problemas causados por esse caos, pela acelerada urbanização que está acontecendo ainda nessas cidades que teve o processo começado após. Os índices de pessoas que vivem nas cidades vão oscilar bastante de um continente, de acordo com o continente. Por exemplo, países de áreas internas, uma vez que a África, por exemplo, possui apenas 38% da população vivendo na cidade. Já na Ásia, é 39,8%. Na América Latina, veja como é bem maior, 77,4%. Na América do Norte, que é Estados Unidos e Canadá, 80%. Na Europa, chega a 72,2%. E na Oceania, 70,8% da população vivendo na cidade. De um outro jeito também, a gente pode ver como é que a diferença ocorre grande entre países ricos e países pobres. A disparidade é imensa. Olha o caso aqui. Na Bélgica, são 97% da população vivendo na cidade.
Já em Ruanda, que fica na África, um dos países pobres também do mundo, está lá, só 17% da população vive na cidade, porque a industrialização ainda não ocorreu e não houve esse atrativo para a cidade. As pessoas ainda vivem tudo no campo. O fenômeno, então, da urbanização produziu cidades cujo número de habitantes supera a 10 milhões. E essas cidades recebem o nome mesmo de megacidades, quando elas têm mais de 10 milhões de habitantes. Megalópolis, a gente vai ver também que são grandes cidades, mas que, que acabam formando até uma conurbação, que a gente vai explicar adiante também esse termo. Como, por exemplo, Tóquio. A cidade de Tóquio é a cidade que tem maior quantidade de gente no mundo. A cidade do México é também uma das maiores do mundo, na quantidade de gente que está aqui na América Latina. E a cidade de Nova York também é outra cidade que tem um número muito grande de pessoas, todas com mais de 10 milhões de habitantes. Então, o processo de formação de cidades ocorre desde o tempo lá do período neolítico. No entanto, sob o ponto de vista estrutural, elas sempre estiveram vinculadas ao campo, pois dependiam deste para sobreviver. É só a gente estudar a história. Cidades sempre existiram. Aí as cidades do Império Romano, as cidades lá da época do Egito, sempre tivemos cidades importantes como Cairo, né, como Roma e tudo mais. Sempre existiu. Mas o processo de urbanização, que é esse aumento muito grande, onde a população acaba tendo mais gente na cidade do que no campo, é algo recente. Entendem bem isso, cidades sempre existiram. O que muda é essa questão dessa urbanização capitalista, que a gente vai ver que vai ser intensificada só depois. Agora, a diferença é que agora é o campo que passa a ser dependente da cidade. Tá? Pois é nela que as lógicas econômicas e sociais se estruturam o meio rural e são definidas. E deixar isso bem claro também, hoje até mesmo o campo está desenvolvido. A quantidade realmente de produtividade do campo cresceu e muito graças aos avanços tecnológicos trazidos da cidade para o campo. E é necessário, já que não tem tanta gente mais no campo, precisa de mais máquinas, mais tecnologias, maior infraestrutura. Então o campo não ficou atrasado, pelo contrário, passou a desenvolver muito e tem uma importância grande na economia também, graças a esse processo de urbanização. Então, o processo de urbanização também está no contexto do período industrial e estrutura-se de duas formas: causas por fatores atrativos e fatores repulsivos. Aqui eu coloquei até duas chaves para a gente poder até entender bem essa diferença. Por exemplo, aqui nós estamos vendo o fator mesmo de atrativo, que é exatamente pessoas saindo do campo, porque para ter melhores condições de vida na cidade. É o êxodo rural, a saída do campo para a cidade. Eu acho mesmo que vão ter melhor qualidade de vida se for para a cidade. E aqui também a gente vê outro fator repulsivo, que é exatamente o aumento dos latifúndios, o aumento das tecnologias no campo, que acaba tirando o trabalho de muita gente. São as máquinas também tirando o trabalho das pessoas do campo, e elas tendo que ser obrigadas a vir para a cidade. É um fator também repulsivo do campo, quando há essa tecnologia, ou péssimas condições, ou aumento de melhoria de condições. Isso aí começa a concluir que a tendência mesmo é não ficar na área rural, é vir para a cidade. Então, dentro dos fatores atrativos, nós temos aqueles que a urbanização ocorre devido às condições estruturais oferecidas, tá? Com melhores condições na cidade, com a industrialização que trouxe. Já o processo característico dos países envolvidos, a gente vê que a urbanização ocorreu primeiramente, né? Aí a gente vê cidades como Londres, Nova York, que elas acabaram se tornando predominantemente urbanas a partir da década de 1900, início do século XX, em razão de quê? Da quantidade de empregos
e das condições de moradias que eram oferecidas na cidade em relação ao campo. Já os fatores repulsivos são aqueles em que a urbanização ocorre não em função das vantagens urbanas, produtivas da cidade, mas graças a uma espécie de expulsão da população, como a gente viu na chave, do campo para o centro urbano. Esse processo, em geral, pela modernização do campo, que propiciou a substituição do homem pela máquina e pelo processo de concentração fundiária. Quer dizer, muita terra para pouca gente e muita gente querendo trabalhar e não tem terra para trabalhar. Que deixou então a maior parte da quantidade das terras nas mãos de poucos latifundiários, que são os grandes proprietários de terras. Esse fenômeno é característico mesmo dos países subdesenvolvidos, né, que vai acontecer mais, como eu falei, os países em desenvolvimento é que está acontecendo a urbanização hoje, então é mais característico deles, porque é marcado pela elevada velocidade em que o êxodo rural está acontecendo, certo? Com uma concentração também da população nas metrópoles, que a gente chama de metropolização, quando aumenta essa quantidade de gente nas metrópoles. Tais cidades não conseguem absorver esse quantitativo de população. Aí acaba propiciando o aparecimento das favelas, das habitações irregulares, que geralmente são precárias e sem infraestrutura nenhuma. Né? Nós temos aqui um exemplo das nossas palafitas. Aqui damos exemplo das casas mesmo, das favelas, nos morros, nas áreas mais íngremes, que é a característica de países menos desenvolvidos. Então, resumidamente, o processo de urbanização ocorre em 4 principais etapas, que são assim. Primeiro, ocorre a industrialização da sociedade. Precisa, então, acontecer isso. Via o caso de Ruanda, porque só tem 17% que ainda não foi industrializado. Mas vejam que países como o nosso já foi industrializado, então a gente já está nesse processo de urbanização aqui no Brasil. Depois, então, vem uma ampliação da divisão entre campo e cidade. Bem claro, quem vive na cidade com as atividades industrial, comercial, prestação de serviço, e o campo, a agricultura, agropecuária, né? Extrativismo e a questão ambiental também. Depois vem o terceiro momento, que é o êxodo rural, a saída do campo para a cidade, formação então de grandes metrópoles, grandes cidades, vai aumentando a quantidade de gente, vai aumentando também o espaço territorial, vai se tornando então uma metrópole. Até que chega então no quarto momento, que é uma estruturação da hierarquia urbana, que eu vou explicar também adiante que é a hierarquia, que é exatamente a importância das cidades conforme o tamanho delas, populacional ou mesmo territorial. Dentro então dessa realidade toda, claro que a gente vai ter problemas. E esses problemas vão ser até de 2 tipos, os sociais urbanos e os ambientais urbanos. Claro que vai acontecer. Então nós temos um bem claro que a gente percebe facilmente aqui na nossa realidade mesmo, a segregação urbana, a diferença que a gente vai ver mesmo dos espaços conforme a renda, certo? Então nós vamos ver que a falta de planejamento público vai fazer com que haja um crescimento desordenado das cidades. E a especulação imobiliária vai favorecer o encarecimento de alguns locais, mais próximos dos grandes centros, é claro. E aí acaba acontecendo meio mais difícil para as pessoas viverem perto do seu trabalho. Não é à toa que na periferia da cidade é onde estão os bairros mais pobres. Exemplo, Jardim Santana, exemplo, entendeu? É isso que a gente fala. Por quê? Porque eles vão fazer com que o território lá no centro seja mais caro, mais difícil para viver lá. Então tem que viver na periferia. Além disso, à medida que a cidade vai crescendo, as áreas que antes eram baratas e de fácil acesso vão se tornando mais caras. O que vai contribuindo para que a grande maioria da população pobre busque por moradias em regiões ainda mais distantes, gastando ainda mais com transporte.
para chegar, ficando mais independente de transporte para chegar no centro onde está o trabalho. Essas pessoas então sofrem com grandes distâncias do local de residência, com os centros comerciais e os locais que trabalham, uma vez que a esmagadora maioria dos habitantes que sofrem com esse processo são trabalhadores de baixo salário. Inclui-se aí as precárias condições de transporte público. E isso é evidente, né? Nas cidades há estrutura desses transportes, que muitas vezes deixa a desejar e a gente tem que se virar para arranjar um transporte para chegar até o trabalho. Dessas zonas segregadas, que são separadas, divididas, que às vezes não contam com saneamento básico, é bem interessante, tem tudo a ver aqui com a gente, né? Ou asfalto, olha que interessante também, e apresenta elevados índices de violência. Não tem nada a ver com a gente, né? Por isso a gente entender que passamos por esse processo de urbanização e os problemas urbanos estão bem na nossa cara, para a gente poder até escrever e falar e dizer com própria autoria nossa, que a gente conhece, que a gente vê. A especulação então imobiliária também acentua um problema cada vez maior que dos espaços das grandes cidades, médio, até pequeno, a questão de lotes vagos. Esse problema acontece por dois principais motivos. Primeiro, que é a falta de poder aquisitivo. Não temos dinheiro, população, para possuir terrenos, mas que não possui condições de construir neles. E a espera pela valorização. Quantos terrenos a gente vê aqui, até mesmo mais próximo do centro, vazios, sem nada. Mas por quê? Porque eles estão esperando valorizar. E poderiam, de repente, fazer até casas populares para poder ficar mais próximo, mas só que o poder desses lotes vagos vai fazer com que cada vez mais haja essa diferença. E aí, muitas vezes, esses lotes vagos geralmente apresentam super problemas, como a gente sabe, de lixo, mato, e acaba se tornando mesmo um local de doenças. Doenças como a dengue e outras doenças também, que vão sair exatamente desses terrenos aí baldios, terrenos vazios que nós temos na cidade. Devido aos problemas sociais urbanos, entretanto, o principal, com certeza, é a favelização. E esse se associa também à concentração de renda, ao desemprego, à falta de planejamento urbano. Mas muitas pessoas, por não disporem de condições financeiras para custear as suas moradias, acabam não encontrando outra saída, se não ocupar forma irregular através de invasões, por exemplo, como é o caso aqui na nossa cidade, que as ocupações, as invasões ocorrem por exatamente não ter como encontrar um local para viver, vai haver invasões. Nossos bairros da cidade de Porto Velho, praticamente todos foram criados a partir de invasões, certo? E as áreas que geralmente não apresentam essas características favoráveis de habitação em morros com elevadas declividades. É o caso mesmo aqui, que nós estamos mostrando grandes cidades. Mas isso é bem conhecido também, muitas vezes por nós, quando a gente vê as áreas de ocupações aqui na nossa cidade. E os problemas ambientais urbanos têm muito a ver também com esses sociais. Veja, alguns problemas urbanos são exatamente ligados a eles, como, por exemplo, a favelização, que normalmente agride ao meio ambiente, porque construir casas no alto de morros vai acabar caindo tudo aquilo ali, porque tirou a floresta, tirou o mato, vai cair. Aí vem os problemas piores, né? Também, ocupações são irregulares próximo de áreas de rios, até mesmo perto do rio acaba acontecendo. Vem também os problemas de poluição, de sujeira, de má
níveis de calor. Muitos prédios não tem como circular o ar, acaba fazendo com que fique muito mais quente nas áreas de asfalto, sem muitas árvores, cheio de prédios, o calor é muito maior, dando péssima qualidade de vida para quem vive nessas áreas urbanas também. Outra é a inversão térmica, exatamente um fenômeno climático que dificulta a dispersão dos poluentes, que é emitido pela própria cidade. Aí muitos gases desses tóxicos ficam pairando sobre a superfície da cidade. E a gente tem que estar respirando isso, causando doenças respiratórias seríssimas. E aumento de temperatura, com certeza, por causa da poluição causada pela inversão térmica. Também essa falta de planejamento público, essa ausência de uma maior consciência ambiental, constitui problemas urbanos sérios, como a poluição das águas, dos rios, dos lagos, aumento das temperaturas, as chuvas ácidas, que é fruto dessa emissão desses gases tóxicos, também a poluição visual, a poluição sonora, tudo é um problema urbano que tem que ser olhado e prestado atenção para dar qualidade de vida para quem está vivendo na cidade e a grande maioria da população. Um outro também conceito importante para a organização do que é a cidade é a questão da hierarquia urbana. A hierarquia urbana é uma maneira como as cidades se organizam dentro de uma escala de subordinação. Então, normalmente na prática é assim: as vilas e as cidades menores se subordinam às cidades médias, que estão subordinadas às cidades grandes. Então, a hierarquia urbana ela pode ser conhecida, portanto, para as relações da subordinação ou influência sobre as outras que estão à volta. Normalmente a gente vai ver que essa subordinação ela vai ocorrer mais pelos serviços também que essa cidade presta em relação às outras. Não só pelo tamanho, pela quantidade de gente, mas também pela especialização do serviço que ela oferece. Quanto mais especializada for a cidade no oferecimento de certos serviços, maior ela vai ser na hierarquia urbana. Então, por exemplo, uma cidade que é uma metrópole nacional, ela é uma metrópole nacional porque ela oferece mais serviços especializados do que uma metrópole regional. A metrópole é regional porque ela oferece serviços mais especializados do que os centros regionais. É um centro regional porque oferece um serviço mais especializado do que a cidade local e ou então mais do que a vila. E a forma mesmo, o esquema atual é mostrando mesmo que a metrópole nacional, ela praticamente está ligada aos metrópoles regionais, aos centros regionais, cidades locais no geral. Por exemplo, a cidade mesmo aqui de Porto Velho, ela é classificada como um centro regional. Por exemplo, se você fica doente e não tem como vai procurar ver o que você precisa ser feito. No hospital, às vezes, que a especialização necessária para curar a sua doença, aqui nós não temos essa especialidade. Então, nós vamos procurar uma metrópole regional, se tem essa especialidade, como, por exemplo, a cidade de Goiânia. Então, a gente é levado daqui, da nossa cidade, para lá, porque lá tem a especialidade. Se, por acaso, na metrópole regional não tiver essa especialidade, vou mandar para uma metrópole nacional, como, por exemplo, Rio de Janeiro e São Paulo, que vão ser essa cidade. Então, quanto mais especializado for o serviço que oferece a cidade, maior é a posição dela dentro de uma hierarquia urbana. Então, somente deixar claro, por exemplo, aqui é um grande exemplo. Cidades como Belo Horizonte, Salvador, Porto Alegre, são metrópoles nacionais aqui no Brasil. Metrópole regional pode ser mesmo o próprio Manaus, Belém, Goiânia, são cidades metrópoles regionais. Centro regional, Porto Velho, porque aqui é um centro dessa região do noroeste da região norte do Brasil. Cidade local pode ser mesmo de Paraná, entra também como uma cidade local da importância. Uma vila pode ser lá Chupinguaia, que entra também nessa posição de menor especialização.
mas todas têm uma relação, não da questão de poder, mas é daquilo que vai ser oferecido e a quantidade de gente também. Acima das metrópoles nacionais, nós ainda temos também as cidades globais. Essas aí, então, não só a importância dentro do país, mas no mundo. Por quê? Porque elas são aglomerações que funcionam como centro de influência internacional. Elas estão no topo da hierarquia urbana, em termos mundiais. Elas são dotadas de técnica, conhecimentos e serviços de elevada influência nas decisões em termos da economia globalizada, no progresso tecnológico. É claro que elas vão ter uma grande concentração de movimentação financeira, vão ser sede de grandes empresas internacionais, transnacionais, elas vão ser centros de pesquisas também, elas vão ter escritórios importantes e tudo mais. Cidade, então, como São Paulo, é uma cidade global. Veja aqui, no mundo hoje nós temos reconhecido 50 cidades que são globais. E elas são divididas em 3 grupos. Grupo Alfa, que é o que tem mais especializações. É o caso de Londres, Nova York, Paris, Tóquio. Grupo Beta, cidades desse grupo que a gente pode destacar, como São Francisco, Sydney, São Paulo. Então, São Paulo é uma cidade beta. É uma cidade global, está classificada como beta. E as cidades também Gama, que possuem maior quantidade de cidades, são quase 35 cidades que fazem parte daqui. E aí a gente tem Pequim, Boston, Washington, Miami, Amsterdã, Buenos Aires, Roma, Rio de Janeiro, também está no grupo Gama, tá? Então no Brasil nós temos São Paulo e Rio de Janeiro, que são as únicas cidades globais do Brasil. Elas são cidades, megacidades? Também são. Elas então podem ser classificadas como cidades globais e megacidades. Mas prestem atenção, nem toda megacidade é uma cidade global. Exemplo mesmo de Jakarta, na Indonésia. Ela tem mais de 10 milhões de habitantes, mas não é uma cidade global, porque ela não tem essa influência em termos globais. Mas ela tem mais de 10 milhões de habitantes, como é o caso de todas essas aqui. E por último, aqui outro termo também importante em urbanização é falar sobre região metropolitana, que é um recorte político e espacial que envolve a cidade central, que é a metrópole, que polariza e dinamiza as demais cidades em volta, como economia, socialmente e politicamente. A polarização, então, de uma cidade refere-se à capacidade de assumir a concentração dos principais equipamentos urbanos. Então ela acaba se tornando uma área mais importante, que acaba levando mais gente para essa área. Então não é só uma cidade, são várias cidades que vão formar uma região. E normalmente dessa região se procura mais por emprego, saúde, educação. Normalmente o movimento dos deslocamentos tende a ser mesmo dos municípios menores para a metrópole. E concentram os principais agentes empregadores também nessa área. Claro que a gente vai ver também que vai atrair todo mundo, até mesmo do menor até o maior poder aquisitivo. Em relação também ao menor poder aquisitivo, a gente vai ver que muitas vezes a fuga dos grandes centros vai explica-se entre outros motivos pelo alto valor dos imóveis. Para aqueles de maior poder aquisitivo, a procura por regiões mais afastadas, especialmente de condomínios fechados, relaciona-se com o desejo de melhores condições de vida e também trânsito e mobilidade. É uma característica também. Nas cidades, por causa da segregação mesmo urbana, como a gente já viu, vai acontecer isso. Enquanto que a população mais pobre acaba se aglomerando nas favelas, nas áreas periféricas, as pessoas mais ricas, com medo da questão da violência e outras coisas, vão cada vez mais se aglomerando em condomínios fechados, criando também como se fosse uma subcidade dentro da cidade. Com lá onde vai ter tudo para ele sem precisar se preocupar de sair de lá para poder. Então também é outro problema que a gente vai ter nas cidades, por causa da segregação urbana. E a conurbação que está dentro desse esquema também. Quando a gente vê que as cidades
Conurbação é uma palavra bem diferente, né? Mas vamos então entender. Que a expansão das cidades vão se associar sempre ao crescimento populacional. Mas conforme vai crescendo essa cidade, ela vai reconfigurar o espaço. Vai tornar o espaço urbano diferente. Vai alterar as paisagens, onde tinha muitas árvores, começa a aparecer fábricas, começa a aparecer indústria para poder aumentar. Onde era rural, acaba se tornando urbana. Onde a cidade só crescia horizontalmente com casas, começa a aparecer mais prédios e prédios. Então, do mesmo modo também, passou-se a observar que algumas cidades se aglutinaram e tornaram-se principalmente uniformes. Esse fenômeno é a conurbação. Veja aqui no esquema o exemplo. Aqui tem uma área urbana A e uma área urbana B. As duas eram grandes cidades. Conforme elas foram crescendo, entre elas não havia uma separação de área não urbanizada, um espaço rural. Mas conforme essas duas cidades foram crescendo, com a industrialização, com os prédios, com a ocupação das áreas rurais, elas foram acabando se tornando cada vez uma só. E aquela área que antes era não urbanizada se torna uma área, então, conurbada. Que muitas vezes a gente não sabe onde começa uma cidade e onde termina a outra. É o caso, por exemplo, hoje, bem claro, de uma área de conurbação acontecendo, São Paulo e Rio de Janeiro. As duas cidades estão sofrendo uma conurbação. Antes havia várias cidadezinhas entre as duas e áreas rurais. Hoje, através da Via Dutra, que é a estrada que liga as duas, já existe essa área conurbada, que é uma continuação de uma cidade e da outra, formando uma coisa só. E por último, para a gente poder guardar bem aí, quais são as 10 maiores cidades do mundo? Hoje, então, na edição mesmo de demografia das áreas urbanas do mundo, que teve a sua última edição publicada em 2017, eles dão exatamente essas aqui, não só por população, mas também por importância econômica e tudo mais. Eles têm esse aqui, principalmente por população. Quais são as 10 maiores populações hoje nas cidades mais populosas do mundo? Tóquio é a primeira, com 37,9 milhões de habitantes. Jacarta, com 31,7 milhões. Delhi, na Índia, com 26,4 milhões de habitantes. Manila, nas Filipinas, com 24,2 milhões de habitantes. Seul, na Coreia do Sul, 24,1 milhões de habitantes. Karachi, no Paquistão, 23,5 milhões de habitantes. Xangai, na China, com 23,3 milhões de habitantes. Mumbai, na Índia, com 22,9 milhões de habitantes. Nova York, nos Estados Unidos, com 21,4 milhões de habitantes. E São Paulo, no Brasil, com 20,8 milhões de habitantes. E é isso. É essa a aula que eu tenho para vocês. Só desejo mesmo que logo a gente possa dar muitos abraços e muito obrigado a todos.